glória e todo louvor, que Ele seja em nós e a nossa vida seja só por Ele. Amém? Amadas e amados, nós estamos no penúltimo capítulo, digamos assim, na penúltima exposição, sobre a carta de Filemão. Como foi dito desde o início, embora seja uma carta bastante curta, é até difícil de achar, é mais fácil achar o livro de Hebreus, aí você volta uma página antes de Hebreus, tem a cartinha de Filemão. Mas, escrita por alguém chamado Paulo, ela é absolutamente imersa numa adoração a Cristo e numa teologia que nos constrange quando nós lemos. No dia de hoje, nós estudaremos com um pouquinho mais de detalhe dos versículos 8 a 14. Mas para que nós possamos nos situar, eu vou pedir para a querida mídia que coloque na tela a partir do 1. Nós leremos direto, corrido, do versículo 1 ao 14. E depois faremos umas exposições a partir do 8 até o 14. Amém? Esta é a palavra de Deus. Carta de Filemão, capítulo 1, ou capítulo único, a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Oremos. Pai amado, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome, Pai. Pai, tua palavra nos constrange, Pai. Nos permita hoje sabermos mais de ti e do teu grande amor. Use a mim, Pai, apenas como um aparelho fonador, e que venha à luz aos ouvidos de todos aqui presentes a tua palavra, aquela palavra que o Senhor designou para o dia de hoje, e que ela vá e faça o efeito para a qual o Senhor a criou, Pai. Assim nós oramos, contritos e alegres na presença de Jesus. Amém. Meus queridos, foi muito difícil achar um nome
para a parte que nós vamos estudar hoje. E eu escolhi colocar isso que está na tela, em amor. E vai ao encontro do que também estávamos vendo na aula bíblica hoje, que a nossa salvação só depende de uma coisa, exclusivamente de uma coisa, do amor de Deus por nós. Não tem mais nada, absolutamente nada, que possa influir ou interferir nisto. Deus, por sua livre e espontânea vontade, decidiu nos amar. Amém? Amados, o que nós já vimos até hoje a respeito de todo esse trecho que nós lemos? Didaticamente, nós dividimos a porção inicial do texto sendo uma apresentação inicial nos versos 1 a 3 e depois uma oração que Paulo faz nos versos 4 a 7. Parênteses. Como existe muita interferência, digamos assim, entre o que nós vamos estudar hoje e o que será colocado na última aula, que será a cargo do nosso querido Vinícius. Eu chamo aula porque a gente aprende muita coisa nesse sermão, né? E o próprio irmão Vinícius também, quando vem aqui, ele dá uma aula, né, querido? E então, para que eu não avance o sinal, vamos dizer assim, eu vou pedir perdão aos colegas, mas com mais atenção eu vou me restringir ao que eu escrevi, ao que Deus permitiu que eu escrevesse hoje, para que nós, primeiro, aprendêssemos o que Deus quer que nós aprendamos hoje. E que nós preparemos os nossos espíritos para a cobertura e a cereja do bolo que virão na semana que vem. Amém? Vamos repassar, então, rapidamente o que foi visto até aqui. Paulo se apresenta não como apóstolo, mas como prisioneiro de Cristo. Apesar de estar preso em Roma, Paulo se diz preso por causa do Evangelho, por preso a Cristo. É uma carta pessoal, Filemão é uma carta pessoal, ele dirige, é uma carta a uma pessoa. É quase que podemos quase que chamar uma carta pastoral. E quem é Filemão? Filemão é um cristão maduro, um homem de posses da cidade de Colossos. E na sua casa é que se reúne a igreja de Colossos. Como vimos também, quem fundou a igreja de Colossos não foi Paulo. Tudo indica que tenha sido Epáfras. E os estudiosos entendem que o líder atual da igreja de Colossos seria o próprio Arquipo, que seria talvez um filho, provavelmente o filho de Filemão. E o próprio Arquipo também é endereçado na carta. A saudação típica de Paulo, graça e paz, carrega todo o entendimento, toda a teologia que Paulo tem sobre a nossa salvação. E é importante ele saudar Filemão dessa maneira, porque ele tem um pedido muito importante a fazer ao longo da carta. Paulo quer que Filemão e a sua casa vivam o que pregam. E vimos na semana passada que Paulo enaltece a capacidade de Filemão reunir as pessoas em comunhão, e mais do que isso, reanimar as pessoas. E ao saber que as pessoas são reanimadas por Filemão, isso consola e alegra o coração de Paulo. Vocês lembram também que a gente falou aqui que Paulo se considera um devedor. Ele foi absorvido pelo Evangelho mediante Jesus Cristo, e ao ter essa compreensão, porque ele era um estudioso muito sério, muito dedicado, ele era um fariseu, então ele conhecia a palavra como ninguém. E quando ele se teve diante de Jesus Cristo, Jesus conseguiu inverter a lente com que ele enxergava o Evangelho, e todas as escamas espirituais dele caíram, e ele conseguiu ter uma abrangência da compreensão
do Evangelho como poucos. Não é à toa que praticamente metade do Novo Testamento são cartas de Paulo. A carta de Filemão, juntamente com Colossenses, Filipenses e Efésios, são as cartas que Paulo escreveu numa prisão. Ele estava em Roma, numa prisão domiciliar, onde ele tinha algumas regalias, entre elas, receber visitas e escrever cartas. Amém? E ao receber visitas, ele ficou sabendo do que Filemão fazia com seus irmãos em termos de comunhão, reanimação, aconselho, indicação, orientação. E Paulo ficava feliz, porque ele via o resultado do quê? Da semente que ele plantou. Amém? Com um detalhe também que é importante a gente lembrar, que isso torna a carta ainda mais, de uma maneira mais especial. Paulo não fundou e nem plantou a igreja de Colossos. Paulo sequer pôs seus pés em Colossos. E Filemão era de Colossos. De alguma maneira, a Bíblia não explica, a gente apenas deduz e acaba concluindo que, no meio do caminho, Filemão resolveu procurar Paulo para se aprofundar ainda no conhecimento do Evangelho. Daí, a gente percebe isso no grau de intimidade que Paulo demonstra para com Filemão por meio dessa carta. Amém? Lembrando que, ao ressaltar a sua alegria com a fé que Filemão tem, e por meio dessa fé ele reanima os irmãos, Paulo ora para que essa fé seja cada vez mais efetiva e eficaz no conhecimento do bem que Jesus tem dentro de nós. Amém? Assim nós terminamos na semana passada o versículo 8. Do 8 ao 14, que nós veremos hoje, Paulo diplomaticamente explica o quanto Onésimo representa para ele, Paulo. No dia de hoje, no dia que Paulo está escrevendo, nós vamos ver que, nos versículos que nós vamos ler hoje, Paulo não menciona absolutamente uma palavra sobre o passado de Onésimo. É como se ele apresentasse para Filemão uma outra pessoa. Amém? E aí, na semana que vem, nós vamos ver o outro lado dessa postura de Paulo em relação a Onésimo para com Filemão. Amém? Então, vamos lá. Você pode pôr o 8 e o 9, por favor? Vamos ler o 8 e 9 novamente. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Gente, eu fiquei um tempão lendo isso e fiquei abismado da capacidade que Paulo tem. Eu achei absurdamente curioso e inteligentíssimo que Paulo traz aqui dois argumentos. Qual é o primeiro argumento? Sendo eu o que sou, Paulo o velho. Eu fiz uma pesquisa, e vocês também vão poder fazer essa pesquisa, é rápida, a gente consegue ver. E, resumindo, Paulo teria alguma coisa entre 55 e 57 anos, quando ele estava preso em Roma escrevendo essas cartas. Algo em torno disso. Como eu tenho 64, eu acho que Paulo não era velho. Mas, mesmo assim, você considerando que a vida que se vivia na época também não era exatamente um motivo para dizer, nossa, Paulo, aquele velhinho, não.
Quando Paulo se diz Paulo, o velho, ele já está contando, por meio dessa palavra, uma bagagem enorme que ele tem de plantar trocentas igrejas, de fazer 1000 viagens, e em todo lugar onde põe os pés dele, ele proclama o evangelho e planta igrejas. Que igrejas que ele já plantou? Corinto, Tessalônica, Filipos, Éfeso. As igrejas da Galácia são várias. A Galácia é uma região, não é uma cidade. São várias igrejas na Galácia. Enfim, outras na Ásia Menor, outras na Grécia. Então, Paulo, o velho, é Paulo, o viajado. Paulo, o experiente. Podemos até dizer Paulo, a lenda. Em algum momento, Filemão, da vida de Filemão, Paulo, sabendo de quem era este velho, esta lenda, ele foi ter com Paulo. Tanto que eles desenvolveram uma certa intimidade que é traduzida pelo teor dessa carta. De uma maneira bastante vulgar, Filemão queria aprender com o cara. Ele foi procurar o cara para aprender com ele. Então, primeiro argumento de Paulo, o velho. Segundo argumento de Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Como cantamos aqui, é tudo por Ele. A pessoa que eu já ouvi falar que mais vive isto, ou viveu isto, é o próprio Paulo. Os judeus cercaram ele para ele ir para outro lugar. Não foi judeus que cercou, foi Cristo que mandou. Os romanos prenderam ele, não foram os romanos que prenderam, foi Cristo. Mandaram para ele um guarda muito bravo, não foi o centurião que mandou, foi Cristo. Tudo o que acontecia na vida de Paulo, Paulo atribuía a Cristo. E tudo para ele era motivo, razão mais que suficiente para proclamar o Evangelho. Então, este homem que está escrevendo para Filemão é um prisioneiro de Cristo. E é uma lenda. E vocês concordam comigo que, sendo prisioneiro de Cristo, e tudo que acontece na minha vida vem de Cristo, e eu me colocando aqui, me perdoem, me colocando aqui na posição de Paulo, para vocês entenderem o raciocínio. Se eu já plantei trocentas igrejas, escrevo para essas igrejas e sei que o pessoal está indo cada vez melhor e o evangelho tem se emancipado. Se tudo que acontece na minha vida vem de Cristo, vocês concordam comigo que eu tenho toda a competência para dar a ordem que eu quiser? Eu não tenho toda a competência, eu não tenho todo o cabedal necessário e suficiente para justificar que eu simplesmente dei uma ordem para Filemão, que também é meu filho na fé? Mas, curiosamente, se eu mesmo, voltando ao mesmo argumento, se eu tenho a experiência de implantar muitas igrejas, tenho convívio com muitas pessoas e sei que tudo que acontece na vida é por Cristo, eu também tenho quase que a obrigação de permitir que o amor de Cristo haja espontaneamente nas pessoas. Não por ordem, não por obrigação, mas, pelo que vimos na aula bíblica, pelo agir do Espírito Santo em nossos corações. Olha com que maestria Paulo fala então. Sou Paulo, o velho, sou prisioneiro de Cristo. Por isso eu poderia dar uma ordem para você daquilo que me convém te dar a ordem, mas eu prefiro pedir em amor. Amém?
E é justamente assim que ele começa o versículo 10. Faço, pode pôr na tela? Isso, obrigado. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. No versículo 10, finalmente aparece o nome de Onésimo. Mas veja como Paulo introduz Onésimo na conversa. Primeiramente, ele faz um pedido, endossando exatamente o que ele falou nos 8 e 9. Eu não estou te ordenando, estou te pedindo em amor de Cristo. E estou te pedindo que, em favor, para o bem. A bem de quem? Do meu filho. Além de tudo, ele introduz Onésimo como meu filho. E não só o meu filho que eu gerei entre algemas. Paulo abraça Onésimo e o reapresenta a Filemão sob a sua responsabilidade. Todos nós que somos pais e mães aqui, quando vamos em algum lugar e vamos mostrar, esse é o meu filho, você está pondo todo o seu nome junto com o seu filho. Estou te apresentando o meu filho. E Paulo coloca a sua assinatura, e lá no final a gente vai ver que é de próprio punho, em Onésimo. Estou te mandando, pedindo em favor do meu filho. É meu filho, porque eu gerei entre algemas. Eu estava aqui preso, ele veio ter comigo e ele se converteu. E eu posso assinar embaixo que ele é um novo homem, uma nova criatura. Até esse momento, Paulo ainda nem sequer, nem nós, lendo, entendemos quem era Onésimo. É uma pessoa que Paulo está apresentando a Filemão, que ele converteu estando preso em Roma. Amém? No versículo 11, ele diz que esse filho dele, este filho que ele gerou entre algemas, aí ele começa a dar um ligeiro ar do que tem alguma coisa aí por trás. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Paulo utiliza aqui um jogo de palavras, né? Como foi dito no primeiro ou no segundo dia, Onésimo significa prestativo, útil, proveitoso. Então, antes, mesmo sendo escravo, não está escrito aqui, a gente vai saber mais para frente, mas Paulo afirma aqui, ele era inútil para Filemão. E agora ele diz que não é só útil, Onésimo não só é útil para Filemão, como também para o próprio Paulo. Ele é o meu filho, que eu gerei entre algemas, e ele é muito útil para mim. Que credencial, né? Que credencial com que Onésimo é reapresentado a Filemão. Amém? Agora veja bem que interessante. Ainda não satisfeito com isso, ainda querendo colocar um peso maior da sua corresponsabilidade em estar trazendo Onésimo à presença de Filemão, vejamos o versículo 11. Aliás, 12, por favor. No 11 ele diz, ele era inútil para você, atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ora, se eu parasse a frase aqui, gente, quem que ele está mandando de volta para Filemão? Onésimo.
Ele está falando tudo só a respeito de Onésimo. E no 11 fala, antes ele, quem? Onésimo, era inútil para você, atualmente é útil para você e para mim. Eu, pronome relativo, estou, oblíquo, né? Pronome referente a quem? Onésimo. Enviando a você. Mas aí Paulo faz um apêndice. Estou enviando quem? Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Ou seja, não só ele assinou embaixo como meu filho, como que eu gerei algemas, como que ele indo, eu estou mandando ele à sua presença, ele representa o meu coração. Receba a ele como você receberia o meu próprio coração. Aí a gente tem que ficar abstraindo um pouco, né, gente? A gente estava falando hoje aqui na escola bíblica a respeito da salvação, como é o processo de santificação. E a gente tenta elocubrar, fazer alguma imaginação, como é que teria sido esse convívio de Paulo com Onésimo? A ponto de, ao escrever para Filemão, ele se coloca de uma tal maneira que qualquer coisa a respeito de Filemão é o meu coração, ele é meu filho, eu gerei entre algemas. Quando Paulo escreve para Colossos, é a segunda e única, segunda aí, são as duas únicas menções a respeito de Onésimo, na carta de Filemão e na carta de Colossos. E na carta de Colossos ele diz que está enviando Onésimo juntamente com Tíquico, ou Arquipos, não me lembro, um dos dois, para que eles possam contar a vocês tudo o que está acontecendo comigo. Ou seja, Onésimo já tinha uma tal familiaridade, uma tal intimidade com Paulo, que Paulo mandou ele para Colossos para explicar toda a situação que ele vinha tendo. Então, houve, eu não sei designar que espaço de tempo, mas algum espaço de tempo houve, no qual foi desenvolvido um relacionamento bastante denso e íntimo entre Paulo e Onésimo. Eu não vou mandar qualquer um explicar para minha mulher como é que eu estou. Vou não. Tem que ser alguém que me conheça e alguém que conheça minha esposa. E conheça bem. Então Paulo manda Onésimo para Colossos para explicar a situação como ele está. E manda Onésimo para Filemão como se estivesse mandando o seu próprio coração. Amém? Versículo 3. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Agora você já começa a se colocar um pouco na posição de Filemão. Se você primeiro deu uma lida inteira na carta e já sabe do que se trata, você fica pensando, caramba, Paulo não só está me reapresentando Onésimo, como está colocando Onésimo no meu lugar. Onésimo vai me servir no lugar dele, servindo em seu lugar. Rodrigo, você colocaria qualquer um para servir em seu lugar? Pastor Luiz, você colocaria qualquer um? Graco, quem que a gente pode colocar no lugar de alguém? Agora eu vou inverter a pergunta. Se seu chefe coloca uma outra pessoa para fazer o que você deveria fazer, você fica feliz? Hã? Quem é essa pessoa que vai fazer o que eu sei fazer? Se alguém tinha contratado você, Zezito, mas quando você chegar lá, não, eu chamei ele para fazer o que você ia fazer. Você fica uma arara, não fica? Você fica uma arara, não fica? E Paulo simplesmente fala para Filemão, eu gostaria que Onésimo ficasse aqui, me servindo no seu lugar, fazendo aquilo que você gostaria de estar fazendo, mas não está. Comigo, mas está fazendo na sua igreja.
Amém? Aí, aquela famosa conjunção adversativa. Mas, no versículo 14, mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Eu estou colocando todo o jogo bem aberto na mesa. Não estou impondo a você. Porque como eu orei por você lá no versículo 6, eu sei que a sua fé e a sua comunhão estão em Cristo. E você tem dentro de você o bem que há em Cristo. E confiando nesse bem que há em Cristo, eu sei que você vai entender o que eu estou te propondo e eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou te propondo, te pedindo. Poderia ordenar, porque eu sou Paulo, o velho, prisioneiro de Cristo, mas eu te conheço, Filemão. Eu sei a grandeza de Cristo no seu coração. Escutei muitos testemunhos de muitos irmãos que foram reanimados por você. Onésimo vai ser mais um na sua fila enorme de pessoas que você teve a graça de reanimar em Cristo. Do versículo 12 ao 14, eu vou reler aqui para vocês na versão Almeida corrigida. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Amém? Veja que então, aqui no 14, Paulo retoma o que ele tinha proposto lá no 8 e 9, onde ele argumentou que ele tinha toda a competência e autoridade para mandar, mas que ele preferia pedir em amor. E aqui ele retoma exatamente essa proposta, que Onésimo fosse trazido em amor e fosse aceito em amor por Filemão. E não simplesmente Filemão engolisse Onésimo goela abaixo. Bom, Paulo mandou, quem sou eu para discutir com ele? Eu não gostei nada dessa história, mas quem sou eu para discutir com ele? Não. Filemão vai ter que, ou espera-se que, e não existe Filemão 2, seria bom ter uma Filemão 2 para saber o que aconteceu depois. Mas a gente deduz, a gente espera em Cristo que ele tinha sido afável e amável com a proposta, com o pedido de Paulo. Porque Paulo apelou aqui à boa vontade, à espontaneidade, ao amor em Cristo, que já sabe que existe em Filemão, que foi enfatizado, como eu falei, nos testemunhos, que nós vimos semana passada, do 4 ao 7. Lembra que no versículo 6, Paulo orou. A oração no versículo 6 foi: para que a comunhão da fé de Filemão se tornasse eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo agora justifica o motivo dessa oração. Que o amor de Cristo que habita em Filemão se revele em boa vontade e espontaneidade, na aceitação da nova criatura Onésimo, agora convertida por Paulo. Ficou embutido aqui, e acho que fica claro para os irmãos, que lá atrás, podemos voltar, por favor, minha querida, no versículo 11.
Minto, desce, por favor. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Como eu disse, Paulo, aqui é a primeira vez que a gente ouve o nome de Onésimo. Mas vocês concordam comigo que Paulo já está careca de saber quem é Onésimo e quem foi Onésimo? E que agora, ao introduzir o meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, Paulo aplica na sua própria vida, na sua própria maneira de ser, o que ele diz em 2 Coríntios 5,17. O famoso, quem está em Cristo, nova criatura é. Então, é um ingrediente ainda mais para você ficar pensando que grau de intimidade e de intensidade de amizade que Paulo e Onésimo desenvolveram, a ponto de Paulo ter plena convicção da conversão de Onésimo e de que Onésimo era uma nova criatura. Alguém que renasceu das algemas de Paulo. E muito diplomaticamente, com todo o amor desse mundo e mais alguma coisa, o amor de Cristo, que supera todas as barreiras, Paulo vem a Filemão e pede para ele: receba o meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. E aqui, minhas amadas e meus amados, vamos parar para pensar no que isso nos traz de reflexão para o dia de hoje. Nós lemos ainda agora há pouco, no Salmo 32, que Deus falando para Davi: não sejam como as mulas que só obedecem pelo cabresto. O que existe dentro dessa ordenança? Aquela ordenança é um princípio que nós também discutimos muitas vezes aqui na escola dominical, quando falamos sobre o temor de Deus. A mesma ordenança que, num primeiro momento, você não peca porque você tem medo da ira de Deus, e num segundo momento, você não peca porque você simplesmente não quer pecar. Você não quer desagradar a Deus. Você ama a Deus. Você reconhece o amor que Deus depositou na sua vida. Então, as suas atitudes para com Deus são atitudes, não são reações. Então, não reaja à lei porque a lei te manda. Haja em favor do amor do Espírito Santo que habita em você, que já te orienta a agir em alinhamento com Deus. E aí vem a aplicação de hoje. No Evangelho segundo Mateus, quando Jesus nos ensina a orar, tem aquela célebre frase que todo mundo repete quando repete o Pai Nosso convencionalmente: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vocês me perdoem, mas provavelmente vocês voltarão para casa hoje, no mínimo, pensativos. Ou mesmo tristes. Eu estou triste desde que eu preparei esse sermão. Justamente por causa da pergunta que eu vou deixar para vocês. A pergunta é, imagina assim, usa um pouquinho a sua imaginação. E a pergunta como? Começa assim: e se Jesus Cristo viesse a você e te informasse que aquela pessoa que você não quer ouvir nem falado, nem pintado, nem desenhado, aquele muito amigo, aquele ou aquela ex, não fuja não, é essa pessoa que você está pensando agora. Exatamente essa pessoa que está pensando agora. E se Cristo viesse para você e dissesse:
essa pessoa é minha, é meu irmão amado. E mais, conforme Cristo diz isso, você vai pensar, essa pessoa vai estar no céu junto comigo. Em outras palavras, sendo você um Filemão, quem é o seu Onésimo? Ou posso certamente dizer, quem são os seus Onésimos? Eu não tenho vergonha de confessar, eu pelo menos tenho 2. Eu pelo menos tenho 2. E acho que todo mundo tem algum desafeto na vida. Como é que nós vamos desenvolver o nosso amor em Cristo? Diante dele, é tudo por ele, é só para ele. Se nós ainda não temos dentro de nós um amor suficiente, capaz de perdoar. Perdoar como? Em amor. Isso que eu falei para vocês, eu entendo que seja uma bomba. E é exatamente essa bomba que Paulo acaba de colocar no colo de Filemão. E nós vamos ver como essa bomba arma ou desarma, ou se ela é fake ou se não é fake, no próximo domingo. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te glorificamos. Nos rendemos a ti diante da nossa insignificância e diante da dureza de nosso coração. Quem somos nós, Pai, para não liberarmos perdão, sendo que todos os nossos pecados, todos, sem exceção, já foram pagos pelo Senhor na cruz. Como vimos na aula bíblica, o seu sacrifício é plenamente eficaz. Não foi, é plenamente eficaz. Porque até hoje, até amanhã, até o final dos tempos, até quando Cristo resolver voltar, os nossos pecados estarão sendo cobertos pelo sangue de Cristo na cruz. Nos ajude, Pai, a amolecer nosso coração. Dá-nos um coração igual ao teu, como diria aquela música, para que nós possamos realmente olhar compadecidos para todos aqueles que nos cercam, Pai. Que nós possamos lançar no poço do esquecimento nossas mágoas, nossas iras, nossos ressentimentos. Porque diante do amor que o Senhor tem por nós, diante do perdão e da misericórdia que o Senhor demonstra para com as nossas vidas, todos esses sentimentos ruins que nós temos não passam de pequenos e miseráveis grãos de areia. Pai. Consola-nos, Pai, e nos conforte, Pai. E nos fortaleça no seu Santo Espírito, Pai, para que sejamos cristãos. E como os cristãos, saibamos ser perdoadores e possamos aceitar os nossos onésimos como também filhos teus, na mesma condição que nós, nem melhores nem piores, apenas filhos, homens, pecadores, carentes da sua graça, da sua glória e da sua misericórdia. Nós te louvamos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.